Agora a última notícia que eu separei, galera, essa daqui é mais um gameplay de um jogo que esse sim parece bom, que é o Dragon's Dogma 2, aparentemente isso é um gameplay com uma classe nova aí, então vamos dar uma olhadinha, né? Como tá chegando no final, se o gameplay for 10 minutos, vamos tentar assistir ele inteiro, e da última vez eu vi o gameplay todo do Dragon's Dogma que saiu, então não tem por que a gente não ver, é um jogo que a gente tá aguardando, eu quero pegar no lançamento, então tenho que ficar de olho, né? Ó, Dragon's Dogma 2 terá a classe ideal para jogadores pacifistas. Classe Trickster permitirá que os jogadores direcionem a luta para onde eles quiserem, né? Nessa semana, uma prévia de Dragon's Dogma 2 apresentou uma classe que aparenta ser bastante versátil, ideal para quem busca uma campanha pacifista. A Trickster é mais uma novidade no game e teve suas principais mecânicas e vantagens reveladas. De acordo com o vídeo compartilhado pelo IGN, o Trickster é especialista em combate à distância e utiliza uma lanterna de incenso para criar ilusões de todos os tipos. Sua capacidade geradora de fumaça é potente e consegue moldar o ar para fabricar clones, muros, plataformas e muito mais. Ao criar cópias, ele atrai inimigos para qualquer lugar do campo de batalha. Caso haja mais de um monstro em combate, a chance dos adversários causarem danos a si próprios, devido ao instinto ativado com a provocação do clone de fumaça. Além disso, a classe de Dragon's Dogma 2 consegue atordoar, gerar rotas de fuga, agrupar monstros e executar uma série de outras ações baseadas em sinergia. Confira abaixo o gameplay. Vamos ver o gameplay então da classe Trickster no Dragon's Dogma 2, jogo que tá para sair em 22 de março desse ano e a gente quer muito jogar. Vamos ver. Ó, são 5 minutinhos de gameplay, vamos ver como é que tá. Dragon's Dogma 2, a wide variety of playstyles depending on... Será que tem legenda? Tem legenda em inglês só, né? Bom, basicamente o cara falou aqui que Dragon's Dogma 2 oferece uma grande gama de variedade de estilos de jogo, né? on what vocation you select. Most of these are the kinds of art you'd expect. Melee sword fight, speedy dagger-wielding thief, ranged and spell-slinging mage. Falando dos tipos de classe que já são basicamente o que você já esperava, né? Que é um guerreiro com espada, escudo, um assassininho com adaga, um arqueirinho, um maguinho. Mas, né, agora ele vai falar do Trickster, que aparentemente é o grande diferente aí, né? Some vocations, like Mystic Spear and Magic Archer, that combine elements of one vocation with another for a completely new style of play. But what a vocation! It was revealed as part of the Dragon's Dogma 2 showcase back in November, but little has been shown of this unique class beyond that quick 45-second look and a short description on the Dragon's Dogma 2. Fortunately, as part of our visit to Capcom, we got to sit down and play with the Trickster for about an hour, and confidently say that this is a style of gameplay unlike anything I've in an open-world action game. To start, their chosen weapon, ceremonial sensor, does little to no damage when it's swung at an enemy. The purpose of attacking is to build an enemy's attention towards you. To that end, you also have a special ability called Shroud that sends out your smoke in a wide area and draws a large amount of enemy attention towards you. The question is... A classe é basicamente isso, é ficar agrando os bichos e fugindo com os bichos. Quem quer jogar disso, velho? Why would you want to get a whole group of enemies swarming on you if you can't actually damage them? Ah, see, that's what's into play. By using the Trickster's unique skill, Effigial Incense, you create a simulacrum, or for simplicity's sake, that enemies will... This clone has here if it's killed, but you can also the clone to you while it's still alive with the press of a button. This way, you can basically kite enemies to wherever you, as long as you keep your clone alive. So, you can maneuver a foe to get an environmental advantage, which is extra shines the bright when there are cliffs, uneven surface elements of the environment that can be used to your advantage. Você vai poder ficar fazendo esse clonezinho pra agrar os caras e tal. Só que eu fico me perguntando, mano, o que de tão interessante dá pra fazer com isso? Mas eu tenho certeza que vai ter uns baratos muito loucos que eu não consigo nem imaginar, mas que a galera vai fazer, que nego vai falar, caralho, o Trickster é roubado. There's two abilities designed around creating surfaces that aren't really there, that appear real to enemies. Ó, fez uma parede. Creates a cloud that can be placed off a ledge that the enemy will real solid ground. And the second, elusive device, will create a wall of smoke that you can see through, but the enemy cannot. The final piece of this is an aura, a technique that essentially allows you to make projection Caraca, velho, que legal. around to scout the landscape as long as your stamina will allow. You're Caramba, super vulnerable projeção while controlling astral, the projection, so give yourself some cover while using it is a good idea. Actually, you can float off ledges, ascend or descend at will, and even call your clone to wherever your projection currently is. I'm sure you lá, você pode usar sua projeção astral pra summonar o clone. Olha isso. Vocês se ligaram o que o cara fez? O cara fez uma nuvem, e aí ele falou que essa nuvem, os monstros enxergam ela como se fosse em chão mesmo. E aí ele fez a projeção astral, foi com esse clone da projeção astral lá na nuvem, summonou o clone lá, e aí os bichos foram tentar bater no clone e caíram, porque era um chão que não é sólido, né? Nossa, muito louco, muito louco. Value is into view. Before getting into a combat encounter, you can create a clone with effigial incense, use visitant aura to scout enemies, any sort of environmental hazards,
Ele falou que aparentemente quando você estiver nessa forma astral, você vai poder subir, descer, não só andar pros lados, tá ligado? Diminuir descendo a altura. Environmental hazard, place a false floor, terrorist enemies close to the clone and use suffocating shroud to send all the clone and then watch with lá, galera pulando pra bater no clone e morrendo. For to get at you. Muito legal, velho. Now, obviously, this is a lot of isn't going to be practical in every single situation, which is why they also equal other tricks up their sleeves. First and foremost, support class, relying on and substantially buffing their so that they can do most of the heavy lift. One such urgence supercharges making them hit. While I was playing for gameplay capture reasons, take a mental note not to use this buff because my pawns with all of my foes before I got a chance to show off any of the more tech of the vocation. The most powerful spell I saw of the Tricksters Aparentemente ele tem várias auras de buff que ele pode usar pra melhorar o poder dos colegas do grupo, né? Só que ele falou que ele não tava usando muito porque os bonecos ficavam tão fortes que ele não conseguia ficar mostrando os truques que ele queria mostrar pra galera. Delusion, which takes some time to cast. An illusion of a dragon that terrifies any enemy that's lá, ó, traz dragão de fumaça ali. Ample opportunity to do big damage. Muito legal, velho. Since other skills seemed well suited for dealing with small enemies, this was a really nice addition to see as something that can also let them deal with their enemies. The Trickster was not an easy vocation to fix. It took me a little while to fully grasp the aggro system, avoiding pulling too much, having a way to get away from the enemies, but I found it to be a uniquely satisfying vocation that brought to mind one of the core tenets of Devil May Cry's combat. It's not just about killing in the room, but how you kill in the powered vocation that's designed to increase thinking, to solve difficult combat in ways beyond just swinging at it. And it's one that I'm excited to experiment more with once I've got my whole game. Thanks for watching. Basicamente o cara disse que ele teve 1 hora só pra experimentar com a classe, então ele não conseguiu fazer coisas muito diferenciadas além daquilo ali que ele mostrou, né? Mas legal, né? Dragon's Dogma 2 receberá updates tecnológicos da Nvidia. A Nvidia confirmou que a versão de PC será lançada com inúmeros mecanismos de aprimoramento gráfico. Entendi. Bom, galera, é isso. Dragon's Dogma 2, eu já tava ansioso já pra esse jogo, a gente já falou dele algumas vezes aqui, e obviamente quando ele lançar eu pretendo jogar e falar o que eu achei pra vocês, né?